Olá, cursista! Eu sou a professora Aline Amorim. E eu sou a professora Alana Carvalho. E juntas nós queremos te dar as boas-vindas nesse curso. Vamos iniciar fazendo uma ressalva importante. Dados os limites de carga horária e dos objetivos desse curso, nós não vamos nos aprofundar falando de avaliação formativa e da importância de um bom feedback para o processo de aprendizagem do aluno, mas é importante que você saiba que a rubrica faz parte, ela é uma ferramenta desse processo. Mas só para a gente iniciar, então, professora Alana, você pode lembrar quais são as características, o que é uma avaliação formativa? Vamos lá, então. Gente, recapitulando, a avaliação formativa, ela vai estar a serviço do acompanhamento do processo de aprendizagem, tá? Então, é possível que a partir dessa tipologia de avaliação, tanto o aluno possa se autorregular, quanto o professor possa ir investir no seu planejamento ou replanejar aí algumas atividades e conteúdos, tá bom? Então, alguns aspectos da avaliação formativa, como a professora Aline comentou, nós não vamos trazer especificamente aqui, mas cabe a ressalva e a lembrança. Objetivos de aprendizagem, instrumentos adequados e um feedback contínuo são os elementos da avaliação formativa. E então vocês perguntam, e a rubrica no Moodle? Como que é? Como que fica? Professora Aline? Então, vamos continuar esclarecendo essa confusão inicial. O nome do nosso curso é Avaliação por Rubrica no Moodle. Quando você for estudar o vídeo tutorial, você vai ver que o Moodle coloca como um método de avaliação. No entanto, a gente precisa, então, esclarecer essa confusão que pode gerar e no seu entendimento, e você pensar que, então, a rubrica é um método de avaliação. Não. O método de avaliação vai ser aquele da avaliação, preferencialmente formativa, que a professora Alana já explicou. Esse vai ser o método que vai incluir todos os seus instrumentos de avaliação, vai incluir os critérios, vai incluir as atividades que serão realizadas e avaliadas, e a rubrica entra, então, como uma ferramenta. A rubrica em si não é um método. A rubrica vai indicar, então, quais são as expectativas e os critérios para uma determinada atividade. Então, isso a gente precisa esclarecer. Apesar do Moodle colocar como método de avaliação, né, na nossa prática pedagógica, o método é bem mais amplo do que isso. Então, é só para você entender, tá bom? Essa parte. E, professora Alana, quais são, antes da gente entrar, obviamente, né, na rubrica no Moodle como uma ferramenta, quais são as principais características de uma rubrica? Pode explicar para a gente? Posso sim. Para isso, vou utilizar aqui alguns slides que estão no e-book de vocês, aí no curso, tá certo? Vamos lá. Bom, quando a gente fala nas características da rubrica, nós estamos aí dividindo-as em duas grandes características: as características de composição e as características de qualificação. Quando a gente traz a composição, como o nome propriamente já diz, nós estamos falando das características que compõem a rubrica na sua essência, que são elas os critérios, os pontos e os níveis. Então, quando falamos em critérios, quem lembra? São os objetivos de aprendizagem. Então, nós precisamos trazer estes critérios, estes objetivos de aprendizagem, junto com a medição de pontos dentro de um nível, dentro de intervalos que estes pontos serão divididos a partir de cada critério que for elencado. As características de qualificação da rubrica, elas são várias características que vão trazer aí não só uma lógica, uma eficiência à medição do processo de avaliação, mas elas vão trazer também aspectos que estão respeitando as diretrizes pedagógicas do processo avaliativo. Quer ver? Quando a gente pensa na facilidade, a gente está pensando em quê? Exatamente, como o próprio nome já diz,
em algo mais fácil, em algo mais exequível. Então, a rubrica, ela te dá essa execuibilidade dentro do processo de avaliação, que você tem que ver quais objetivos de aprendizagem, em que medida, em que grau eles estão presentes ali na resposta do estudante. E aí a gente vai ter vários instrumentos, né? Vai depender bastante aí, como a professora Aline falou no começo, do método que nós elencamos de avaliação. Outra característica, além da facilidade, é a objetividade. Então, a rubrica, ela é certeira, ela é assertiva. Quando você tem uma rubrica bem elaborada, ela vai ter objetividade, e eu já passo para a próxima característica, que é a granularidade, que é justamente a especificidade daquele critério. Então, quando a gente pensa num critério de avaliação, que esse critério vai estar dentro de uma rubrica, nós estamos aí trazendo clareza, objetividade e também especificidade. Então, eu trabalho justamente com essas características de qualificação que são aí adereços da rubrica. Outra característica é a gradação. Então, eu tenho um início, né? Eu tenho um ponto A, que vai até um ponto B, C, D, vai depender aí do meu nivelamento. Então, eu tenho uma gradação, não só no sentido da pontuação e da própria escala, mas eu tenho uma gradação a respeito dos critérios que eu estou atribuindo. Então, se eu atribuo um critério que seja só de decodificação, ele está no espaço mínimo. Mas se eu trago um critério que vá para além da decodificação, né, da leitura, que vá para uma interpretação, ele tem um nível de gradação, e aí eu tenho várias etapas, entende? Eu estou trazendo um critério dentro do objetivo de aprendizagem, mas isso serve também a respeito da consecução daquela atividade dentro do seu procedimento. Então, já também vocês vão ver os exemplos. Calma aí. Respira, que ainda tem mais características. Outra característica que traz e prediz também pressupostos pedagógicos é a respeito da transparência. Então, a rubrica, ela traz, não só para o aluno, mas também para o professor, maior clareza, maior transparência a respeito daquele processo, do que foi feito, do que não foi feito, e do que foi feito e em que grau, em que medida isso é considerado no valor daquela atividade, daquela resposta, daquele dado coletado. Outra característica é a herança, né? Então, lembra da gradação? Então, a rubrica, ela também tem essa característica da herança, no sentido de que ela vai perpetuando, que ela vai elevando, ela vai gradativamente trazendo aí um critério, um objetivo, um procedimento que esteja atrelado com uma linha de raciocínio lógico, né? Outra característica é associativa, porque você pode ter uma rubrica bem específica de um traço de uma parte de um critério, e você pode ter uma rubrica que vai associar também critérios mais holísticos. Então, você pode ter aí a associação dessa rubrica, não só dentro do critério em si, mas também associando aquele critério a uma globalidade. Se a gente está falando de sala de aula, eu trago como critério o meu objetivo de aprendizagem da aula específica, mas aí esse meu objetivo está ligado com a disciplina, com o curso, que está ligado com o perfil do egresso. Então, eu também associo a minha rubrica, beleza? Outra característica é a reutilização. Essa a gente gosta muito, porque faz parte lá da primeira característica da facilidade. Então, a rubrica, ela me serve para que eu possa reutilizar os seus parâmetros, as suas medidas, os seus pesos. Eu posso mudar alguma coisa dentro do critério, dentro dos pontos, dentro da escala, mas, de fato, eu posso reutilizá-la. Ela é a rubrica, ela traz na sua essência essa reutilização. E também, obviamente, a reutilização está plenamente ligada, plenamente relacionada com a padronização. Então, lembra da característica da transparência, né, que traz ali aquele aspecto de justiça dentro do processo avaliativo, dentro da medida em si?
Então, quando eu penso na padronização, eu estou justamente trazendo critérios que sejam execuíveis a um determinado grupo. E esses critérios, eles vão ser distintos dentro daquele grupo. E para isso eu tenho um nível, para isso eu tenho uma escala. Então, a rubrica, ela tem uma globalidade dentro da sua apresentação e elaboração, que para nós clarifica o processo de aprendizagem. Por isso também a rubrica, ela traz aí a clarificação como uma característica de qualificação. Vejam só, a rubrica, ela não é somente uma medida, não é somente um instrumento de medida, mas dentro da sua forma de ser, dentro da sua elaboração, a gente consegue perceber vários pressupostos que nós estamos aí nos baseando a respeito da avaliação educacional. Então, gostaram de saber? Mas agora acredito que vocês estão aí com muitas dúvidas a respeito de como tudo isso, todas essas características, né? Como que essa rubrica, ela pode ser incorporada ao Moodle. Então, vou chamar aí, professora Aline, como é que a gente incorpora a rubrica ao Moodle? Vamos lá, professora Alana, quantas características importantes. Então, antes de passar para o Moodle, é fundamental que você, cursista, tenha em mente essas características, porque ao chegar no Moodle para configurar a sua rubrica, você já precisa ter pensado tudo isso. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, tá, de uma rubrica criada no Moodle e onde ficam esses critérios, pontos, níveis que a professora Alana detalhou depois com suas respectivas características de qualificação. Então, aqui na esquerda nós temos os critérios. Os critérios no Moodle, na rubrica do Moodle, eles vêm aí na esquerda, e à direita de cada critério, você tem os níveis correspondentes a esse critério, que você vai ver lá no vídeo tutorial, que você que vai dizer quantos são, né? O mínimo aí recomendado são pelo menos 3, mas você pode ir ampliando conforme a necessidade da sua atividade, os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação que você definiu, e essa respectiva gradação, tá? E abaixo de cada nível tem, então, a distribuição dos pontos. Então, conforme as características que a professora Alana detalhou, o que a gente pode entender essa rubrica, então? Ela nos possibilita quantificar essas observações qualitativas, que é uma grande dificuldade que alguns professores possuem no momento da avaliação, né? Você tem ali o critério, né? Vamos entender que nenhum professor vai propor uma atividade que não tenha objetivo e que não tenha critérios definidos, né? A maior dificuldade está no momento realmente de quantificar esses critérios, distribuir esses pontos. Então, por isso, a objetividade, a clarificação, elas são facilitadas com o uso dessa rubrica, né? Então, essa rubrica, como eu estou mostrando aqui nesse slide, você vai aprender a configurar em outro vídeo, que é um vídeo tutorial feito no Moodle, até com um exemplo de uma rubrica mais curtinha, né, para agilizar o vídeo. Mas o que eu quero chamar atenção aqui nessa rubrica que está bem detalhada, tá? Não adianta só você colocar atendeu, não atendeu, atendeu parcialmente, não. Dentro desses níveis, pode até não ser aqui dentro da rubrica, se você quiser uma coisa mais clean, assim, né? Mas acima da rubrica, na descrição da rubrica, isso tem que estar muito claro. Porque o estudante, ele precisa saber, assim, o que significa não atendeu? O que significa atendeu parcialmente? Então, às vezes, a gente encontra rubricas criadas somente nesse formato, né, do atendeu parcialmente ou atendeu plenamente, mas não tem essa clareza do que significa cada nível. Isso é muito importante, tá? Então, eu brinco que é o seguinte, aprender a configurar a rubrica no Moodle é muito fácil. Vocês vão ver no vídeo tutorial, vão concordar comigo. O mais difícil é montar essa rubrica antes de colocar ela lá no Moodle, né? E assim,
Antes mesmo de vocês chegarem no vídeo tutorial, eu quero chamar atenção para alguns detalhes, tá? Que lá no vídeo tutorial a gente não fala sobre isso, ele é mais técnico. Uma coisa importante que você precisa prestar atenção é permitir a visualização dessa rubrica no Moodle, permitir que o estudante visualize, porque senão perde um pouco do sentido. Ela fica útil para o professor no momento da avaliação, mas o aluno não visualiza. E o fato do aluno visualizar essa rubrica com antecedência ajuda muito ele a se autorregular, a verificar se o que ele produziu, seja o texto, seja o vídeo, seja, enfim, independente da atividade que for, ele olha para essa rubrica e ele mesmo já vai fazendo também a sua autoavaliação, já vai vendo se ela atendeu os critérios, às vezes algo que nem ficou claro no seu enunciado lá da atividade, aqui na rubrica ele consegue, então, suprir, olhando para os critérios de avaliação, então, sempre permita a visualização dessa rubrica pelo aluno, tá? Isso você vai aprender a configurar. E destacando, assim, algumas vantagens da rubrica no Moodle e especialmente para quem trabalha com a modalidade à distância ou com o ensino remoto, agora nesses tempos de pandemia, né? Você pode permitir um desempenho um pouco melhor do aluno, porque ele faz esse processo de olhar para a rubrica, se autorregular e acompanhar o seu processo de aprendizagem antes mesmo de receber aquela nota, aquela avaliação do professor. E serve também para atividades de avaliação por pares, né? Você também pode utilizar uma rubrica para orientar, né, o avaliador, o aluno que está avaliando o colega, né? E principalmente para quem trabalha, né, com educação à distância e, sobretudo, naqueles casos onde tem um professor e vários professores tutores ou mediadores, essa rubrica, ela prepara, então, o caminho para um feedback mais ágil e mais assertivo. Por quê? Porque os tutores, os mediadores, eles não vão ser tão subjetivos nas suas avaliações, né? Se você tiver, por exemplo, 10 polos, 10 tutores ou mediadores diferentes, todos eles vão utilizar a mesma rubrica de avaliação, tá? E uma outra questão agora, para finalizar esses destaques, assim, sobre a rubrica no Moodle, que é muito importante também, dependendo aí do nível da sua rubrica, que você também faça um feedback. A rubrica não dispensa um feedback, ela facilita o feedback, mas dependendo da complexidade da atividade, pode ser que você tenha que complementar com o feedback. E a própria rubrica, a estrutura da rubrica no Moodle, você vai ver que ela permite, inclusive, que você coloque um feedback em cada critério e mais um feedback ao final, que você pode escolher se você vai usar ou não, ou vai usar quando necessário. Mas fica essa dica, não é porque tem a rubrica que você vai estar dispensado de fazer um feedback. São coisas que se complementam para a gente conseguir proporcionar uma avaliação formativa e colaborar cada vez mais no processo de aprendizagem dos nossos alunos. E agora, para finalizar, Alana, conta pra gente, é só no Moodle que podemos utilizar as rubricas ou elas podem ser utilizadas para quem também não usa o Moodle? Por quem também não usa o Moodle? Bom, professora Aline, é o seguinte, de forma nenhuma que essa rubrica ela pode ser utilizada só no Moodle. O Moodle é uma grande possibilidade, uma possibilidade muito assertiva para o nosso mundo da educação à distância e também em algumas situações aí, inclusive, né, do nosso ensino remoto, do nosso ensino emergencial. Mas a rubrica de avaliação, de fato, ela pode ser utilizada com as nossas tabelas lá do Excel, com os nossos caderninhos de anotação de professores que a gente constrói ali à mão mesmo, os critérios, os pontos, a escala. Então, a rubrica ela pode ser utilizada nos mais diversos formatos, tanto presencial, quanto à distância, quanto semipresencial. O que importa, o que vai importar é você utilizar de forma muito embasada as características da rubrica dentro da sua execuibilidade. Então, você precisa ter em mente, de forma muito clara, que você precisa de critérios, pontos e níveis, tá? Esse é o primeiro ponto. E
os pontos também que nós falamos aqui, tanto eu quanto o professor Aline, a respeito não só das características da qualificação, mas a respeito também de nós termos uma base de avaliação, de nós termos um embasamento, né? E aí a gente puxa para o embasamento da avaliação formativa, para que a rubrica ela seja essa ferramenta auxiliar no processo de avaliação. Então, quando você observa todo esse processo, quando você observa todos os seus objetivos, quando você observa as características que compõem a rubrica, de fato, você vai conseguir trazê-la aí para os seus mais diversos contextos e situações. Então, é muito importante que a gente perceba que a rubrica ela é uma ferramenta que nos possibilita, obviamente, melhorar o acompanhamento nessa nossa avaliação formativa. Então, ela pode ser facilitada ou não pelos recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. A exemplo do Moodle. Depende muito da nossa disposição. Então, é isso. Nós desejamos que esse curso contribua para qualificar ainda mais a sua prática pedagógica na perspectiva de uma avaliação formativa. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.